Pai querido, obrigado por mais essa aula de número 8 da Escola de Excelência. E nós queremos, em nome de Jesus, te pedir mais uma vez, Espírito Santo, fala conosco de uma forma sobrenatural. Nós queremos crescer em Ti. Eu quero te pedir que o Senhor venha despertar a nossa real natureza, não só em nós que estamos aqui em Curitiba, mas em todo o Brasil, em todas as pessoas que estão assistindo, que estão investindo tempo para aprenderem, para crescerem em Ti. Eu te peço, encontra corações abertos para que a Tua palavra possa penetrar e trazer tesouros insondáveis em nome de Jesus. Mas eu te peço também por nós aqui e pela minha vida, Espírito Santo, que a Tua unção, que a Tua capacitação venha sobre mim, para que eu não seja em nenhum momento aquele que vem atrapalhar o Teu agir. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Opera nessa noite em nome de Jesus e recebe as nossas palmas, a nossa adoração a Ti. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Amados, nós vamos falar nessa noite sobre uma das características mais importantes de um líder cristão. Uma das características mais importantes de um líder cristão. Sem essa característica, um líder se torna apenas mais um no meio da multidão. E Deus nunca quis que fôssemos mais um no meio de milhões de habitantes na nossa cidade, nem no nosso país, amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós vamos falar sobre fé, amém? E a verdadeira fé é irredutível. Aleluia. Fé, repita comigo, fé. Nós vamos falar sobre fé, amém? Um tempo atrás, um homem de Deus disse que me admirava. Um homem de Deus olhou para mim e falou assim, um pastor, falou: eu admiro os teus passos de fé, aquilo que você faz, pautado em fé. E eu falei assim para ele, pastor, mas você também é um homem que já tomou algumas atitudes meio insanas, pautadas na fé. E ele falou assim, pois é, mas... Aí ele falou, hoje não é mais assim. Aí eu perguntei para ele, por que não é? Ele falou, antigamente eu não tinha o que perder, então eu dava passos de fé. Hoje eu já tenho o que perder, então eu já não consigo dar passos assim. E aquela resposta eu fiquei meio chocado com ela, porque eu creio que Deus está procurando líderes que simplesmente creiam. Repita comigo, que simplesmente acreditem. Você já parou para analisar o que mais entristecia Jesus? Você já parou para analisar o que mais entristecia e o que mais alegrava Jesus? Jesus, ele se alegrava quando as pessoas simplesmente criam. E ele se entristecia quando as pessoas não criam que ele faria o que ele disse que faria. Resumindo, repita comigo, a falta de fé entristecia Jesus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e em vez disso, Ele sustenta a sua palavra com a honra que o nome dEle produz, que o nome dEle é. Então tudo que eu e você recebemos, tudo, repita comigo, tudo, amém? Tudo que nós recebemos vem por meio da fé. Perceba que Deus, Ele não responde à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. Um dia Jesus estava saindo de Jericó com seus discípulos e enquanto ele estava andando, uma multidão cercava, e de repente um cego, chamado Bartimeu, começou a gritar, mestre, 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 e quando ele ouviu que era Jesus, ele não parou de clamar. Marcos capítulo 10, versículo 49, diz assim, então Jesus parou. O impressionante, queridos, é o seguinte, por que as pessoas seguiam Jesus? Porque ele fazia milagres, amém? Se tinha uma multidão seguindo Jesus, é que no mínimo tinha uma galera ali que precisava de um milagre. Ninguém fez Jesus parar. Ele continuou andando. Uma multidão apertava, ele continuou andando. De repente, um cego clamou e ele parou. Por quê? Porque ele era uma pessoa que não estava desistindo de chamar, mesmo que muitos pedissem para ele ficar quieto. Então Jesus mandou chamá-lo e fez uma pergunta para ele. Marcos 10, versículo 51. O que você quer que eu faça por você? Por que Jesus fez essa pergunta para esse cego? Porque ele queria ver a evidência da fé de Bartimeu. E presta atenção agora. Entenda algo. A fé tem voz. Guarde isso. A fé tem voz.
Esse cego não desvia o foco do seu desejo, ele teve fé, e quando Jesus perguntou o que ele queria, ele fala rápido, ele diz assim: eu quero enxergar. Eu já fiz essa brincadeira aqui. Ele poderia pedir qualquer coisa para Jesus, talvez um cão guia, alguém para guiá-lo, mas ele diz o quê? Eu sei o que eu quero enxergar. Então, a pergunta que eu te faço hoje é: o que você quer? Pergunta para o irmão do lado: o que você quer na sua vida? Agora, entenda algo. Precisamos entender que o mínimo que nós devemos querer e pedir de Deus é uma palavrinha pequena, mas forte. Não é tão pequena a palavra, mas ela também não são duas palavras, é uma só: sabedoria. Amém? Agora, entenda algo sobre sabedoria. Devemos pedir sabedoria para algo. Eu vou ler um texto para vocês. Tiraram foto daí desse slide? Sim ou não? Devemos pedir sabedoria para algo. Vou te explicar. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículo 6 a 10. Vamos ler? Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Presta atenção. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para. Querido, o problema é que as pessoas muitas vezes pedem sabedoria para Deus, mas pedem de uma forma generalizada, não dão destino para a sabedoria. E a pergunta que eu te faço é: se você quer sabedoria, então a pergunta, põe lá na tela, Datena. Para que você quer sabedoria? Se você tem que dar uma direção para ela, para quê? E uma das formas de testificar sua fé é quando você pede a Deus sabedoria para algo específico. Deus, me dá sabedoria para fazer esse trabalho. Deus, me dá sabedoria para ser um marido melhor. Deus, me dá sabedoria para ser um pastor melhor. Deus, me dá sabedoria para ser um filho melhor. Pai, me dá sabedoria para estudar para essa prova, para a minha profissão. Vocês estão aqui? Às vezes as pessoas falam assim: Deus, me dá sabedoria. E ele tá, mas para quê? Salomão, ele falou: eu quero sabedoria para poder estar à frente do seu povo. Sabedoria tem que ter destino, amém? E sabe por que muitos não conseguem pedir isso para Deus? Porque a sua fé é movida por sentimentos, por emoções e até por processamentos intelectuais. E sabe o que essas informações têm o poder de fazer em nossa vida? Tem o poder de matar nossa capacidade de crer. Presta atenção. Quando você tenta processar intelectualmente uma direção que Deus te dá, você está matando a sua capacidade de crer no impossível. Amados, qual é o nosso objetivo como crentes? Se o nosso objetivo como cristãos é agradar a Deus, precisamos lembrar que sem fé é impossível agradá-lo. Por que isso? Porque agradar a Deus, na nossa própria capacidade, é uma tarefa impossível. Eu não tenho fé, eu não acredito no que Deus está me falando, mas eu vou tentar agradá-lo com a minha vida. A Bíblia diz: sem fé é impossível, não adianta. Se tem algo que dá prazer para Deus. Já viram aquela aula que eu falei sobre encher o tanque? De você fazer coisas que te dão prazer na vida? Se tem uma coisa que dá prazer e enche o tanque emocional de Deus, não que ele precise, mas que tem uma coisa que enche o tanque dele, é quando ele fala algo para alguém e a pessoa fala: Deus, eu estou aqui, eu acredito. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse texto está dizendo que nós temos tudo o que nós precisamos para agradar a Deus. Repita comigo: tudo. E sabe o que é isso? A sua maravilhosa graça. E graça, olha para mim, é mais que o perdão dos nossos pecados. Ela é a presença de Deus que nos reveste de poder, e ela nos dá capacidade de fazer o que a verdade requer da gente. Filipenses 2, versículo 13, olha o que a Bíblia diz:
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Posso te falar algo? Põe lá. Viver uma vida extraordinária é a nossa maneira de agradar a Deus e lhe dar prazer. Deus sonha que você viva uma vida extraordinária. Não, isso é ordinária, estou falando extraordinária. Vamos lá. Deus deseja que você viva uma vida extraordinária. Só que uma vida extraordinária, ela só é obtida através da fé. Não há outra maneira de obtê-la. Então você precisa usar a fé que você teve para ser perdoado pelos seus pecados e usá-la para ter uma vida extraordinária. Amados, quem tem certeza que Deus perdoa os seus pecados, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Essa fé que você tem certeza, se alguém chegar para você e falar, mas olha o que você fez no passado, e você dizer, cara, mas eu fui perdoado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, a mesma fé que te move para isso, tem que ser movida para nós cremos acima na média e viver aquilo que Deus tem sonhado, que é acima da média. E assim nós cumpriremos algo que Deus espera de nós, viver como Jesus viveu. 1 João 2, versículo 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Mas a fé tem inimigos. Eu vou falar agora sobre quais os inimigos da fé. First, o silêncio dos lábios. Segundo, ouvir a tudo e a todos. Segura aí. Primeiro, o silêncio dos lábios. Jesus chega para o cego e fala o quê? O que você quer que eu te faça? Ele queria que o cego testificasse a fé. Amém? Quando você diz que tem fé e não fala da tua fé, fica com medo, isso é fé? A verdadeira fé lança fora todo o medo. Então, às vezes, não, eu tenho medo de eu falar. Quando você não fala aquilo que Deus está te falando, evidência de medo. Silêncio dos lábios. Segundo, ouvir a tudo e a todos. Se tem uma coisa que o diabo quer, ele sabe. Amados, o diabo conhece a Bíblia mais do que você. Amém? E do que eu juntos, do que todo mundo, todos os cristãos juntos. Ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E sabe o que ele vai fazer? Usar pessoas para falar abobrinha no teu ouvido, para que a sua fé seja sugada. Cuidado com os teus ouvidos. Terceiro, um coração desprotegido. Deixa nesse slide, eu vou explicar. Aliás, não precisa nem deixar esse slide que eu vou ter que mostrar um texto. Lucas 8, versículo 12. Vai lá. Lucas 8, 12 diz, falando sobre a parábola do semeador, diz assim, aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra. Olha, presta atenção no que está falando. Que arrebata do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Como que o diabo rouba a palavra de Deus em nossos corações? Ele usa alguns métodos. Presta atenção, vamos lá. Primeiro, experiências decepcionantes. Cara, eu já tentei fazer, deu errado. Eu orei por cura, o cara morreu. Quem já fez isso? Estamos no mesmo barco, amém? Experiências decepcionantes. Outra, não é só disso, várias experiências. Tudo que for decepcionante, coloca ali. Tradições criadas por homens. Às vezes, Deus quer uma direção para um lado e as tradições criadas por homem impedem o agir de Deus na vida de alguém. Terceiro, raciocínio humano. Não tente explicar a fé, não tente explicar a direção de Deus na tua vida, meu irmão. Você só vai entender quando você estiver vivendo. Antes não existe isso. E quarto, convicções errôneas às quais nos agarramos. Tem convicções que são erradas e você tem isso como uma verdade. E uma mentira, muitas vezes falada no teu coração, se torna o quê? Uma verdade para você. E é uma coisa errada. A lista, ela é longa, mas ela só tem um objetivo: fazer com que a palavra de Deus pareça anormal e a sabedoria do mundo normal. O único objetivo é isso, que as pessoas riam, fazer com que as pessoas riam de você quando você disser que está obedecendo a Deus. Vocês estão aqui?
A ideia é essa, é roubar a palavra do teu coração. Jesus disse que o diabo, ele chega e tira a mensagem do coração para que não creiam. O ataque é na mensagem plantada no coração e não na mente. Presta atenção. O ataque do inferno não vai ser no que você pôs aqui, mas no que você pôs aqui. Amém? Se queremos ser líderes que agradam a Deus, precisamos ter uma vida pautada na fé. E essa fé nos fará viver de uma maneira sobrenatural. Eu quero indicar um livro que vai te ajudar a viver de uma maneira extraordinária. Extraordinário, do João Bever. Tira essa foto, compra esse livro, vai te ajudar demais. Amém? Fé e sabedoria. Sabedoria para ser quem nós nascemos para ser. E quando você pede através da fé sabedoria para Deus, Ele vai te dar, mas você vai ter que usá-la. Quem aqui já pediu paciência para Deus? Quem é que Deus colocou no teu lado? Concorda comigo? A pessoa para você exercer o quê? Paciência. Quem pediu mais amor para Deus? Deus me dá amor. E aí Deus coloca quem? A Andy. Coloca uma pessoa que te tira do sério para você praticar esse amor. Amém? Um dos lugares que você vai ter que usar essa sabedoria, presta atenção agora, é em relação às pessoas que se aproximarão de você. Querido, eu vou te dar uma chave de ouro aqui. Pega ela, vai lá, próximo slide. Nem todo mundo é como você. Graças a Deus, amém? A Bíblia fala bem especificamente sobre isso. Toda pesquisa psiquiátrica e de liderança lhe dirá que nós somos diferentes. Portanto, guardou isso? Você não pode lidar com todas as pessoas da mesma maneira. Guarda isso, tira a foto. Guarda, faz um pôster, coloca na geladeira. Amém? Pastor, eu não vou assalto a geladeira. Coloca no quarto, no espelho, algum lugar que você veja. Meu irmão, nem todo mundo é como você, portanto, você não pode lidar com todas as pessoas da mesma maneira, da mesma forma. E é isso que líderes, presta atenção, pastores, líderes gentis fazem. Líderes que se sentem, não, eu tenho que ser gentil, e eles erram nisso. Você precisa diagnosticar com quem você está falando e aí lidar conforme essa pessoa. Eu vou falar aqui sobre 3 tipos de pessoas, amém? Tem tudo a ver com a escola de excelência. Já preguei uma vez ou café em algum lugar, mas tem tudo a ver para vocês e para a gravação para o Brasil inteiro e para o mundo. 3 tipos de pessoas. Há várias documentações sobre eles em vários lugares, mas nós vamos falar sobre os nomes e os termos que a Bíblia usa. Vamos lá. A Bíblia diz que algumas pessoas são sábias, outras são tolas e outras são más. 3 tipos de pessoas. Algumas são, outras são, e outras são simplesmente más. O que seria uma pessoa sábia? A definição para uma pessoa sábia presta atenção, quando a luz atinge essa pessoa, segura aí. Quando a luz atinge essa pessoa, Jesus diz que Ele é a luz Jesus diz que Ele é a verdade. Quando você fala de luz, se fala de verdade, amém? Quando você expõe uma verdade para alguém, você está jogando luz nessa verdade. Quando alguém, mesmo não sendo cristão, está fazendo um trabalho errado, e você vem e fala com ele, meu irmão, esse trabalho está errado. Você está fazendo o quê? Você está jogando? Tem esse entendimento. Quando a luz atinge uma pessoa sábia, vai lá, ela se ajusta. Para quê? Para combinar com a luz. Quando a verdade atinge essa pessoa, elas alteram algo para se adequar à realidade. Tira a foto, compartilhe entre vocês, amém? O que seria uma pessoa sábia? Quando a luz atinge essa pessoa, ela se ajusta para combinar com a luz e ela altera algo para se adequar com essa realidade. Isso é sabedoria. O que a Bíblia diz?
Provérbios 9, versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Amém? Uma característica da pessoa sábia: quando você confronta uma pessoa sábia, sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz? Ela te agradece. Quando você confronta uma pessoa sábia. Então, o que você faz quando você lidera uma pessoa sábia? A pergunta é melhor: quais são as estratégias de liderança com uma pessoa sábia? Todo mundo aqui vai encontrar esses 3 tipos de pessoas na vida: sábia, tola e má. Como eu lidero pessoas sábias? Primeiro, você fala com ela. Falar ajuda, por quê? Porque a pessoa sábia sempre ouve. Amém? Segundo, você treina a pessoa sábia. Terceiro, você dá feedback a ela. Quarto, você dá recursos para ela. Estão pegando aí? Você fala com a pessoa sábia, você a treina, você dá feedback, você dá recursos. Qual é o desafio? Ah, mas tem desafio? Sim. Qual é o desafio de liderar uma pessoa sábia? Primeiro, com o sábio, o desafio é garantir que ele seja a escolha certa para aquilo que você precisa. Prestaram atenção? Pô, o cara é sábio. Eu preciso saber se ele é a pessoa certa que eu preciso para pôr aqui. Aí, a batata está na mão do líder. Porque não adianta o cara ser sábio se você pega o cara certo e coloca na posição errada. Amém? Você pode ter pessoas sábias e talentosas, mas que não vão conseguir desempenhar o papel que você quer que elas desempenhem se estiverem no lugar errado. Segunda coisa, você precisa dar, que essa é um cuidado, um desafio, você precisa dar bons feedbacks e treinamentos. Uma pessoa sábia é uma esponja. Cara, como eu estou indo? Pô, errei. Aonde eu errei? Não, você acertou, que bom, mas e aí? Continua assim, vou por aqui, vou por lá. Feedbacks e treinamentos. Vocês estão percebendo que eu trato vocês como sábios, amém? E elas precisam ser desafiadas apropriadamente. Desafiadas apropriadamente. Vamos falar sobre o segundo tipo? Qual é a descrição do tolo? O tolo, põe lá, pode ser o mais esperto da sala, pode ser o mais brilhante e pode ser o mais talentoso. E muitas vezes é. Por quê? Por isso que eles chegam tão longe, tendo uma falha de caráter como essa. Porque são talentosos, têm carisma e realmente conseguem bons resultados muitas vezes. Mas o problema é... Deixa aí. Olha para mim. Não, deixa aí. Olha para mim. Quando a luz atinge... Vamos lá. Esse aqui é o sábio, amém? Olha para mim. Tá vendo o sábio? Surfando. Quando a luz atinge o sábio está torto. O que o sábio faz? Amém? O tolo, quando a luz vem para o tolo, ele ajusta a luz. Ele não se ajusta, porque a luz machuca os olhos, são alérgicos a ela. Eles tentam, vamos lá, eles ajustam a luz. O tolo, quando a luz aparece, ele tenta ajustar a luz, depois ele tenta diminuir a luz. Não é bem assim. Terceiro, ele tenta ajustar a verdade. Mas vamos ver como é que fala quando uma lei, um advogado consegue... Nada a ver, André, jurisprudência. Quando brechas na lei. O advogado acha brechas na lei, o jurisprudência. Mas valeu a tentativa. Quando a luz aparece para o tolo, ele tenta ajustar a verdade. Não, calma aí, vamos ver uma brecha nessa direção. Veja, o sábio se ajusta. O tonto tenta... O tonto não, é tonto também. O tonto e o tolo, ele tenta ajustar a verdade. Eles não ficam felizes em ouvir a verdade. Lembra do sábio? Repreende o sábio vai se alegrar. O tolo não, ele vai ficar com raiva. Seus feedbacks não serão bem-vindos. Eles irão
reunião após reunião, até achar alguém que pense igual a ele. Quem é o crente tolo? Quem é o crente tolo? O cara pede um conselho para um pastor, o pastor fala uma coisa, ele sai, vai no outro pastor, pede uma coisa, viu que pensa igual, vai em outro, ele vai, não deu, vou no líder de célula, não deu, vou no mudo de célula, ele vai até achar um que pense igual a ele, porque ele quer ajustar a verdade para o padrão dele. E aí, dessa forma, começam as divisões. As empresas se dividem, as equipes se dividem, muitas vezes as igrejas se dividem. Porque toda vez que você conversa com uma pessoa assim, o problema nunca é delas. Já conhece? Em Curitiba não existe gente assim, né? Nunca o problema é dela. Separou 15 vezes. As 14 mulheres antigas foram o problema. E a 15 está dizendo, sabe de nada, vou pedir a separação mês que vem. Tipo assim, o cara não vê, não consegue. Como agir? Um líder gentil, presta atenção, meu irmão, isso é uma chave que vai te ajudar para o resto da vida, amém? Amém? Um líder gentil e responsável, ele tem esperança que o tolo um dia vai começar a ouvi-lo. Então, você já conversou 63 vezes sobre o assunto com ele. E um dia, não, ele vai me ouvir. Com o sábio, você conversa e vai embora. Então, por exemplo, com o sábio, você fala, sábio, o assunto que eu quero falar com você é o assunto A. Fechou? Acabou. Depois você chama o sábio para conversar. O assunto não é mais o A, é o B. Ele vai embora. Depois você chama o sábio para conversar. O assunto é C. O tolo, o assunto é A. É sempre A. Olha o que a Bíblia diz e o que todas as pesquisas validam. Com o sábio você conversa, porque conversar ajuda. Provérbios 9, versículo 8, a parte B. Repreende o sábio, ele te amará. Conforme você vai repreendendo uma pessoa sábia, ele vai te amar, isso é importante. Converse com ela. Mas com o tolo, a Bíblia muda de tom e te dá um conselho. Provérbios 9, versículo 8, parte A. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Não repreende ele, porque ele vai te odiar. Qual é a sua estratégia? Presta atenção. Vou virar a cara para ele. Não. Presta atenção. Você para de falar. Por quê? Porque eles paralisaram a sua visão, eles pararam o plano, você não está mais no controle da missão ali, está a mente deles. E o seu trabalho como líder é retomar o controle e acabar com essa insanidade. Então, nós paramos de falar e começamos um tipo diferente de conversa. É quando você chama para uma conversa uma pessoa tola e diz o seguinte, cara, eu estou cansado de falar sobre os mesmos problemas com você, eu quero falar sobre um novo problema. Eu quero falar sobre o problema de que conversar com você sobre o problema não resolve. Entendeu? Você precisa dizer para ele assim, eu tenho que proteger a nossa visão, eu tenho que proteger os resultados, eu tenho que proteger a minha equipe. Então, a questão é essa, nós vamos parar de falar sobre todos os problemas e vamos focar no problema que você não quer resolver. Vamos fazer algo diferente então. Aí você fala assim, eu estou te dando uma dica e depois você vai ter acesso a tudo isso. Você chega a ele e fala assim, nós vamos estabelecer alguns limites. E é mais ou menos assim, deixa eu te explicar melhor. Você vai dizer para ele, querido, essa conversa significa que eu não posso contar com você como líder para esse projeto. Eu não posso contar com você para esse ministério. Eu não posso continuar tendo reuniões com pessoas com as quais você falou e estragou tudo. Devo contar com você para fazer reuniões com pessoas que você estragou tudo. O que eu quero de você é saber como nós podemos conversar de uma forma que a conversa faça diferença. Você pode me dizer, tipo, joga para ele a batata, um pouco de coaching isso. Como você pode me ajudar a te ajudar? Você quer fazer desse jeito? Nessa hora você pega meio de leve. Por quê? Porque se ele começar a dar desculpa para isso, não, mas não é assim, você já para essa conversa e já vai para o que eu vou te falar daqui a pouco. Às vezes a pessoa diz assim,
Tá, cara. O que eu preciso fazer para te ouvir? Aí você ganhou um ouvinte. O sábio, qual é a principal característica do sábio? Quando você consegue arrancar de um tolo, cara, aonde eu estou errando? Você ganhou um ouvinte. Amém? Tenta de novo. Mas, se não, você chega para ele e faz o seguinte. Cara, é o seguinte. A partir de agora, nós teremos consequências se você não fizer conforme eu estiver falando. E este é o princípio. Tolos não mudam quando a verdade os atinge. Se eles puderem, eles se livram da verdade. Tolos mudam, põe lá. Tolos mudam quando a verdade os atinge e precisam se mexer, e quando sentem que a dor de não mudar se torna maior do que a dor de mudar. A parte boa dos tolos é mais ou menos assim. Todo tolo é um tolo em recuperação, amém? Há esperança para os tolos. Jesus morreu pelos tolos também, amém? Todos nós já fomos tolos em algum grau, em alguma área, amém? Se a gente liderar corretamente o tolo, em vez de acharmos que eles ouvem, se lidarmos com consequências e estrutura, os tolos podem mudar. Cara, é o seguinte, se não sair do jeito que eu estou te falando, a consequência vai ser: eu vou te mandar embora, eu vou trocar de líder. Essa é a última chance. Com o sábio, você não precisa falar isso. Você falou a primeira vez, o cara muda. Com o tolo tem que ter consequência. O cara tem que falar: cara, eu vou perder, cara. Ele tem que se ligar que algo vai mexer com ele. Então, eu vou te explicar isso. O desafio da liderança aqui com o tolo é diferente. Com o sábio é combinar o talento corretamente com o sábio. Fornecer feedbacks e desafio. Com o tolo, põe lá. O desafio da liderança é, primeiro, limitar a sua exposição. Segundo, deixar claro as consequências. Pro tolo é assim: cara, você sai daqui e vem aqui. É isso que eu espero de você. Porque quando vocês estão aqui? Quando você deixa um tolo com a liberdade de um sábio, ele se perde. O sábio, ele sabe para onde ir. O tolo, você tem que pôr: cara, é o seguinte, você tem que sair daqui, você tem que chegar aqui. Se você não chegar aqui, nós teremos algumas consequências. Amém? Sabe o que os líderes precisam dizer para essas pessoas? Eu quero que você esteja nessa posição. Eu quero que você esteja. Mas você quer estar aqui? Pô, quero. Então você precisa entrar nessas regras. Porque daí quando você tira essa pessoa, a culpa não é tua. Ele falou: pô, eu não estive nas regras. Amém? E finalmente, bom, isso aqui é para os tolos. O sábio, você fala, mostra a luz, ele se ajeita. O tolo, você vai ter que pôr limites e mostrar as consequências se ele não te ouvir. E os maus? Vamos lá. E os maus? A estratégia aqui, põe lá, é procurar outras pessoas. Você se lembra do que eu disse sobre os sábios? A estratégia com o mal é diferente. Por quê? Porque eles têm destruição no coração. Eles querem causar dor para pessoas. Você precisa acreditar, querido. Às vezes, você pode ser muito otimista. Não, nem todo mundo é tão mal assim. Todas as pessoas são diferentes, amém? Quem aqui já se deu mal por acreditar muito numa pessoa e o cara quase te matou em algumas áreas? Amém? Presta atenção. Existem pessoas, repita comigo, existem pessoas realmente más no mundo. Amém? Algumas vezes, quando você tenta dizer a verdade, você vê essa pessoa se levantando e dizendo: eu vou acabar com esse lugar. Vocês estão bem? Amém? Está todo mundo bem aqui? Estou com o irmão do lado. Você está bem? De vermelho. Tá bem? Tá? Então, beleza. É você mesmo. Vamos lá, olha para mim. Uma vez uma menina da igreja, não era daqui, desse templo, era do templo, era Silva Jardim. A gente desmascarou ela. Ela saiu da igreja e disse assim: eu vou acabar com essa igreja. Na época que teve aquela febre, não é febre não, aquela gripe suína, lembra?
Quem lembra? Alguns anos atrás, que estava quase proibindo aglomerações, alguns lugares eram proibidos, e aí tinha que ter álcool gel na entrada, tinha que ter algumas ventilações. Lembra disso? Ela levantou e falou assim: eu vou destruir esse lugar. No outro dia, 2 dias depois, chegou a vigilância, não sei se é sanitária, mas algum órgão da prefeitura chegou. E tudo que precisava para a igreja continuar aberta, nós tínhamos. Ela não sabia. Mas ela tentou de toda maneira, ela disse: eu vou destruir esse lugar. Como esse lugar é protegido por Deus, o que aconteceu? Ela se destruiu. E não vou nem contar detalhes, mas eu acompanho de longe, bem de longe, às vezes fico ouvindo falar, ouço falar, falo: meu Deus, se autodestruiu. Amém? A destruição dessas pessoas está no coração delas. É por isso que a Bíblia diz, onde Paulo escreve para os pastores: rejeite uma pessoa que cria divisões após o segundo aviso, não tenha nada a ver com elas. E às vezes há pessoas até dentro das igrejas, querido. Algumas vezes você não vai poder conversar porque são más, você não pode consertá-las dando feedback. Olha, você teve uma atitude assim, não seria legal. Elas não estão ouvindo. Então, que estratégia nós usamos? Temos uma estratégia diferente para os maus. E isso envolve, primeiro, advogados. Segundo, armas. Terceiro, dinheiro. Pastor, está me incentivando a usar arma? Coloca a explicação aí, os 3 próximos slides. Primeiro, use as leis para se proteger. Amém? Use as leis, não confia, é que é no fio do bigode. Não, cara, é no fio do bigode e na ponta da caneta, vem cá. Segundo, armas, chama a polícia. Estou falando para você comprar uma arma, mas não se envolve, chama a polícia. Cara, se você não sair desse estabelecimento, eu vou chamar a polícia. Terceiro, pague para não entrar nas mãos de uma pessoa má. Cara, mas a gente tem uma aliança, você me deu tal coisa. Claro, estou te pagando, estou fora disso, estou te pagando. Ah, mas tem que pagar os juros, tudo bem, estou. Paga, sai. Ele vai falar: enganei o trouxa. Você: não, eu estou livre disso. Pode ficar com o dinheiro. Meu irmão, me ouça. Fuja de pessoas assim. Posso ouvir um amém? Amém. Esse é um conselho para os líderes que querem ser tão ursinhos puff. Amados. Ai, amado, você está me fazendo tão mal, mas eu te amo. Fala para o irmão do lado. Fala nada, não. Tá, mas fique esperto. Pessoas assim podem estar no teu lado na igreja. Olha para o irmão do lado e fala: ei, rapaz. Toma cuidado, amém? Assuma o desafio da liderança de não deixar, olha só que legal esse slide. Assuma o desafio da liderança de não deixar o problema de caráter de alguém paralisar a missão para a qual Deus te chamou. Deixa aí até a galera tirar foto. Querido, o diabo vai usar pessoas más simplesmente para te paralisar, para querer te parar. Não permita. Se Deus te chamou para algo, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, a não ser que você pare. Deus, não aguento mais, estou decepcionado com as pessoas. Sabe o que Jesus vai falar? Eu também, cara, mas eu conto com você, me ajuda. Amém? Às vezes as pessoas dizem assim: estou decepcionado com as pessoas, não quero fazer mais nada. Cara, não permita que alguém, com uma falha de caráter de alguém, impeça você de fazer o que Deus te pediu. Amém? Vamos falar agora sobre como planejar a multiplicação de células das nossas igrejas. Você está aqui na nova escola de excelência e nós queremos para o ano que vem ter muitas células, até por causa da nossa mudança de local. Amém? E a nossa visão é plantar o maior número de igrejas. Pastor, se alguém te perguntar assim um dia: qual é a visão do Bola de Neve? Está aí, plantar o maior número de igrejas, vai lá, com a melhor qualidade possível, no menor tempo possível. Amém? Plantar o maior número de igrejas, com a maior qualidade possível, no menor tempo possível. A sua visão não pode ser limitada, você tem que ser um inconformado. Eu vim falando de fé até agora, amém? Cada célula, e aí como líder de célula, você que participa de uma célula, e você que vai participar, e você que vai liderar, preste atenção. Cada célula tem um ciclo de vida. A célula não é o fim, é o meio. Uma célula que não multiplica, ela não cumpre esse ciclo. Então vai um conselho:
Quando você acha que está bom, não se apegue. Ah, eu quero ficar aqui porque a gente já falou uma vez que a célula não é uma igrejinha. Lembra? Uma das primeiras aulas. Se a sua célula não multiplicar, você está falhando. Então precisamos o que para isso? Preparar auxiliares e anfitriões. Essa é a minha missão nessa escola, presta atenção nisso. Precisamos identificar pessoas, preparar pessoas. Toda vez que o povo de Deus se desviou, foi porque não discipularam a nova geração. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Devemos identificar e investir na formação de novos líderes. Então, repita comigo: a multiplicação não depende de dinheiro, mas de pessoas. Que tipo de pessoas? Pessoas dispostas a servir a Deus. Pronto. Amém? Ah, eu preciso ser um teólogo. Não. Está disposto a servir a Deus? Porque lembra de uma vez que eu falei que o líder de célula, ele não tem que ser um teólogo, mas ele tem que ser qual é a palavra que eu falei? Um compartilhador, mas ele tem até outra palavra, mas é isso. Tipo, é o cara que ele não tem que explicar, ele tem que fazer com que as pessoas vivam o que foi pregado. Vou compartilhar isso com você, tá certo, compartilhador. Pense em pessoas, você que é líder de célula, pessoas que você pode identificar, que você pode indicar. Cara, esse cara eu posso indicar para abrir outra célula, ele vai trabalhar igual eu, a gente vai cuidar de pessoas, ele ama as vidas como eu amo. Pensa nisso, levanta pessoas assim, até porque você atrai pessoas iguais a você, amém? Se só tem mal acabado na tua célula e ninguém você pode indicar, olha no espelho e fala: cara, será que eu me indicaria? Uma vez eu falei para os pastores aqui, vocês lembram? Vocês frequentariam as suas igrejas? Vocês ririam com as suas piadas? Vocês leriam os seus livros? Porque eu leio os meus. Então às vezes eu estou ouvindo as minhas pregações, eu rio, e às vezes eu faço o apelo e eu me converto. Amém? Pastor, tá bom, mas qual é o requisito, qual é o pré-requisito para isso? Existem dois nessa igreja. Lógico que o básico é o básico, vida com Deus, né? Básico. Você não vai indicar um cara que não está firme, mas no mínimo, ter feito a escola de excelência e estar fazendo o Instituto Global. Dois pré-requisitos. Os dois têm a ver com a tua vida, vai te ajudar, vai me ajudar e vai nos ajudar. Amém? Outra coisa que eu quero falar é sobre a prestação de contas. Qualquer repórter eficiente sabe que uma boa reportagem inclui 5 perguntas-chave. Se ele souber quem está fazendo o quê, onde, quando e por que, ele tem todas as informações necessárias. Como líder, você precisa sentir o pulso da sua liderança. E você precisa olhar para essas 5 perguntas na sua célula quando você for fazer o relatório. Quem? Vamos lá. Quem? O que é o quem? É o livro do pastor. Tem que vender na célula, nada a ver. Faça uma lista de chamada. Quem frequenta a tua célula, querido? Amém? Qual é o nome, meu irmão? Eu não consigo conhecer o nome de todo mundo. Esses dias perguntaram para mim: você conhece o pastor tal, de Curitiba, da igreja tal? Eu falei: cara, se eu olhar, pode ser que eu conheça. Porque o crente, ainda mais os pastores, eles têm uma coisa que às vezes atrapalha, que eles chamam todo mundo de irmão, é ou não é? E o cara responde. Então, você usa o teu cérebro para guardar outras informações, não o nome. Amém? Agora, cuidar de 10 a 15 pessoas é no mínimo, você tem que saber o nome delas. Amém? Quem? Quantos são? Como se converteram? Há uma lista de pedidos. Quem são as pessoas que precisam de oração e tal? Assim e aí, nós, como pastores e supervisores, conseguimos ter o quê? Uma leitura da tua célula, para saber como é que ela está. Amém? O quê? A grande questão é: o que está acontecendo nas células diariamente? Quem pregou? Quem cantou? Caiu endemoniado? Sim? Não? Às vezes as pessoas mandam um relatório assim: como é que foi tua célula? Bênção.
Caiu endemoniado? Sim. Sim! Como foi? Legal. Ou assustador. O que você fez? Corri. Não, o que está acontecendo? Amém? Onde? Não é só onde acontece a célula. Amém? Repita comigo, todo mundo, todo mundo. Todos os irmãos, amém? Estamos com uma visita acá de um irmão, um pastor de Cuba. Julio, por favor, em pé. Irmão de Cuba. Bem-vindo. Cumprimentei em espanhol, mas ele fala português bem pra caramba. Ele tá entendendo tudo que eu tô falando, não dá nem pra zoar ele. Seja bem-vindo. E o nome do irmão? Pedro. Deus abençoe, Pedro. Seja bem-vindo, tá? Amados, repita todo mundo, todo mundo. Fala assim: a célula tem que acontecer todos os dias. Já tem gente falando, mas é minha família, e os meus filhos, ai meu Deus, e vai dizer, não, calma. Meu irmão, todas as ovelhas que Deus está mandando para você vão ter lutas todos os dias. Amém? Então você não pode falar assim, meu compromisso com você é na terça. Pô, cara, mas na quarta, cara, pô, apareceu um demônio no meu quarto, mano. Cara, manda o demônio voltar na terça, traz ele aqui e a gente conversa. Você está entendendo? A célula tem que acontecer quando? Todos os dias. É a ovelha que Deus deu para você, amém? Cuida dela. Às vezes a pessoa vai te ligar porque, meu irmão, o cara novo na igreja, o que que rola? O cara novo, ele não conhece todo mundo. E aí vai ter as lutas que nós tivemos quando a gente se converteu, as ligações de fora. Pô, cara, vamos sair, meu. Sabe quem vai sair? A Josefina. Nossa, a Josefina nunca saiu com a galera. Agora que eu saí, me converti, ela vem. Já aconteceu isso com alguém? Tipo, a menina que nunca te deu bola, na hora que você se converte, vem e fala, e aí, Gá, se me cantas? Então, presta atenção nisso, amém? Ajude. E aí, cara, como é que você está? Amados, eu tenho orado por algumas autoridades, vocês sabem disso, amém? Pessoas que estão vivendo dias dificílimos aqui no Paraná. Eu estava em São Paulo ontem, mandei uma mensagem para um dessas pessoas. Querido, como é que você está hoje? Estou aqui em São Paulo pensando em você. Depois de umas 2 horas ele respondeu, estou um pouco melhor, obrigado pelas orações, tal. Nem frequenta a igreja. Mas uma mensagem que um cara desse receba na hora da luta, meu irmão, quem aqui já recebeu uma mensagem no momento mais difícil da tua vida e falou, uau, não é importante? Seja um instrumento de Deus para isso. Principalmente na tua célula. Amém? As amizades são fundamentais para alguém que quer se firmar com Deus. Qual é a outra pergunta? Quando? Conhecer o tempo gasto com cada atividade, disciplina e compromisso. Isso tem a ver, que eu vou falar daqui a pouco, horário da célula. Irmão, não viaja. Eu já falei aqui. Teve uma célula no começo do Bola de Neve, que os caras tiraram a luz do apartamento e colocavam uma luz roxa, um neon. Né, careca? Não foi você, né? Essa não foi o careca. O careca tem uma outra história. Eu não vou contar. Tá rindo, né? Os irmãos começavam a adorar, tipo 8 da noite e até as 2 da manhã. Tem momentos para isso, não na célula. O do careca, vou contar. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Foram na célula na casa dele e esqueceram o celular. Na realidade, não sei o que aconteceu e a galera foi embora. E à noite, começou uma criança a chorar. Aí ele olhou para a mulher dele, o que está acontecendo? Daí ele vinha repreendendo tudo. Está amarrado, ungindo a casa. Aí ele chegava, parava de chorar. Aí ele, amém, o demônio foi embora. Ele ia deitar, o demônio, uma criança chorando, ele voltava. E ele, daqui a pouco, uma irmã ligou no telefone da mulher dele. Falou, meu celular ficou aí? Como é que é o seu celular? Tem uma criança chorando na hora que liga. Então quando parava é porque liga, para. E o cara quase não dormiu. Que demônio, que criança é essa? Coisas assim, escreva na tua célula. Tinha o demônio do telefone, né? Por quê? As 4 perguntas vão responder isso, amém? Se formos organizados, vamos conseguir até montar um gráfico da tua célula.
Qual é a chave? Queridos líderes e futuros líderes, fazer relatório. Pô, pastor, mas eu estou numa igreja. Cara, seja organizado. Deus, quem é fiel na vassoura, Deus dá o cajado. Lembra disso? Para quem não me conhece, eu cuidava de uma igreja de 30 cadeiras, eu lavava a igreja, eu cuidava de tirava pó, e uma vez Deus falou assim: quem é fiel na vassoura, eu dou o cajado. Amados, hoje tem uma empresa limpando as cadeiras da igreja, eu não preciso mais limpar a igreja. Amém? Mas eu tive que ser fiel aonde? Na vassoura. E o detalhe é que aquela igreja me fazia andar de terno. Então eu lavava as cadeiras, às vezes, de terno. Lindo, era bem legal. Mas Deus honrou, amém? Ah, pastor, eu não gosto de fazer relatório. Quem não gosta de fazer relatório é porque não gosta de ser acompanhado, e geralmente tem alguma coisa escondida. Quem não tem o que temer, quem não deve, não teme, amém? Faz o relatório. Ô pastor, mas é ruim que anda de terno? Não, é que o meu era verde abacate. Mostrei hoje uma foto pro careca, né? Se eu lembrar, se vocês me lembrarem, eu ainda coloco até o final da aula. Na aula não dá tempo, mas até o final da escola. Até lá vocês esqueceram. Como é que funciona a dinâmica? Pastor, eu vou abrir uma célula na minha casa. Legal. Cool. E aí? Como é que eu faço? Eu vou te explicar agora. Hebreus 10, versículo 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses versículos se referem aos encontros na igreja e na célula, comunhão de interação pessoal. A célula é para comunhão, não é para ensino. Missões, adoração, evangelismo são coisas secundárias, vão acontecer, mas a comunhão, ali é cada um cuidando de 10, 15 pessoas, a gente cuida da cidade toda, amém? Como deve ser a reunião? Como? Ela não pode ser chata, não pode ser estática. Imagina, eu vou mandar a palavra de domingo para vocês resumirem ela. E geralmente minhas pregações têm 20 páginas. Você lendo: boa noite. Quando eu e a Vivi, minha esposa, não, aliás, a esposa do Biga, não pode ser assim. Você é um comunicador da palavra, amém? Então, alguns estágios da célula. Primeiro, o tempo deve ser limitado. Tem que ser? Não, 2 horas. Fala comigo, 2 horas. Pastor, é 8 horas, não tem ninguém. Começa, o Espírito Santo não chega atrasado. Amém? Começa. Mas eu estou sozinho. Começa. Precisa ter horário de término também. Não, mas o Espírito está... Oxe, irmão, precisa ir embora. Oxe, calma. Calma. Não. 2 horas. Por quê? Fala para o irmão do lado. Para ter o gostinho de quero mais. Pô, acabou, cara? Sim, acabou. Mas vamos continuar. Não, semana que vem tem mais. Amém? Quais são os estágios? Primeiro, boas-vindas. Vamos lá? Cara, vocês não vão conseguir copiar tudo isso. Então presta atenção e tira foto. Primeiro, boas-vindas. Qual é o objetivo desse estágio? Receber bem, criar um clima amistoso, simpatia. Você não vai receber alguém na célula. Pô, cara, você veio, né? Entra aí, mano. Amém? Pô, pastor, eu fui recebido assim numa célula. Fala pro teu líder, vem falar comigo, amém? Fala, o Biga quer falar com você. Atividades, cumprimentos calorosos, cuidado com abraços afetivos, né? Gente que pega isso e fala: ô irmã, abraços calorosos. Cuidado, mas o clima é de palavras carinhosas, atmosfera, alegria, tipo assim, cara, tava com saudade de você, cara, que bom que você veio, amém? Quanto tempo tem que durar isso? De 5 a 10 minutos. Outra coisa, irmão, por favor, não faça assim, tá? E aí, tudo bem? Oi, quebra... Opa, terminou. Cara, eu queria te dar um abraço. Não, você não dá tempo, acabou. Não faz isso, pelo amor de Deus, cara. Não, o pastor falou de 5 a 10 minutos. Cara, seja sensível, amém? O que eu estou querendo dizer é uma parte que tem que ser objetiva, tem que ser rápido, amém? É o primeiro estágio e
um dos mais importantes. Por quê? Porque ele dita o clima da célula. Quando você recebe calorosamente, a célula tende a ser calorosa, amém? Segundo estágio, quebra-gelo. É uma interação. Então, eu costumo fazer alguma coisa eu faço, às vezes, na escola de líderes. Presta atenção aqui. O primeiro, você abraça a pessoa. Segunda, você chama atenção para você, ó. Quebra-gelo. Objetivo, interação, você para mim. Atividades, estratégias para gerar liberdade, às vezes. Perguntas, como foi teu dia? Se a célula é nova, como é o teu nome? Se apresenta, tal. Sabe, alguma coisa assim. Atmosfera, não tem que ser ameaçadora. Você! Como foi teu dia? Eu não quero falar. Conta! Espírito de tranca-boca, vai embora, em nome de... Não ameaça, amém? Cordialidade, o cara não queria falar. Tudo bem, cara. Aqui eu sou o líder, agora você vai falar. Não faz isso, tá? Duração, de 5 a 10 minutos. Terceiro estágio, adoração. Vamos lá? Você abraça a pessoa, e aí, chama atenção para você. E aí você joga a pessoa para onde? Para Deus, para adoração. Interação com Deus, oração, louvor. Qual é a atmosfera? Reverência, gratidão. Aproximadamente 30 minutos, o pastor não tem um levita. Convida o David Quillon, Cirilo. Convida a Ana Paula Valadão. Eles viviam aqui no Bola no começo. Amém? CD, YouTube. Coloca. Ai, mas é mecânico. Cara, pelo amor de Deus. Amém? Nossa. 4. Edificação. Vamos lá? Primeiro, você abraça a pessoa, chama atenção para você, joga para Deus, e aí Deus fala com a gente. Amém? Interação, palavra, atividades, compartilhar a palavra, onde todos possam perguntar o que não puderam perguntar no culto. Amém? A atmosfera, a dependência do Espírito Santo, é Ele que faz. É um coração ensinável. Quando você não souber o que falar, cara, eu não sei a resposta, mas semana que vem eu trago para você, eu vou perguntar. Amém? Pesquisar, perguntar. Deus nunca vai te colocar num lugar para você ser envergonhado. Amém? E aproximadamente 40 minutos. Nosso alvo é levar cada membro da igreja local a não ser um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. É o momento de compartilhar a palavra do domingo à noite. Mas eu estou tintindo de trazer outra palavra, não tem que tintir nada. Falar, é a nossa visão, amém? Como eu já falei, o irmão uma vez pegou a palavra e falou assim, essa aqui é a palavra de homens. Agora eu vou falar a palavra de Deus. Mas foi ele que pregou, era de homem também, cara. Você está entendendo? É a palavra de domingo. Mastiga. Qual é a obrigação do líder? Pegar a palavra e puxar sabe a cereja do bolo? Às vezes a gente prega aqui um tempão, porque tem um monte de gente que não é convertida, você chama atenção e tal, e dá um monte de exemplo, mas dá para resumir em 40 minutos? Dá. Traz e nessa tem a conversa, não é para você pregar, é para você compartilhar, amém? O líder é um mediador, agora eu achei a palavra, não é um teólogo, é um mediador. 5º e último, é comunhão. Pastor, comunhão é com C, não é com K, mas aqui tem a ver com koinonia. Objetivo, interação, todos um só, atividades, estratégias para conectar, práticas de hospitalidade, descontração, criar logística de arrumação. Pelo amor de Deus, olha para mim. Abriu a casa de alguém ou a sua casa, faça uma logística de limpeza depois da célula, que faça parte da comunhão, que esteja nesses 30 minutos. Por quê? No começo da igreja, uma irmã falou assim, Bigardi, eu não aguento mais crente desorganizado. Falei, por quê? Me explica. Faz 2 anos que eu abro a minha casa para ter célula, todo mundo come, leva comida, quando vou embora a louça está desse tamanho, sobra para mim, eu trabalho, pastor. O mínimo que a gente pode fazer, como excelentes, pessoas excelentes galera, vamos lá, hoje um vai lavar a louça, tem que deixar a casa pelo menos mais limpa do que estava no começo, amém? Se a gente consegue fazer isso numa praça com 15 mil pessoas, por que a gente não faz isso numa casa com 15? Amém?
Essa é a ideia. É amizade, diálogo, transparência, diversos assuntos. E aqui entra comida, comunhão e tal. Amém? Pastor, eu não tenho dinheiro para fazer comida. Pipoca, às vezes água. Quero tomar uma água. Hoje em dia está em escassez a água é ouro. Amém? Importante é criar um clima. Pastor, a gente criou tanto clima que nós vamos ficar 3 horas na comunhão. Não, é meia hora. Tem que ser ligeiro. 2 horas, gostinho de quero mais. Amém? Pastor, mas ninguém vai embora. Os líderes já me disseram. Manda embora. Sério, gente, eu tenho uma direção, tem que acabar em 2 horas. Porque às vezes, sabe o que aconteceu muito no nosso meio? Pessoas não conseguirem falar para a galera ir embora. E meu irmão, crente gosta de estar em comunhão. Concorda comigo ou não? Se deixar, a gente fica a madrugada toda em comunhão. Só que no outro dia, alguns vão trabalhar mais cedo que outros. E aí, então tem que 10 horas, cara. Às vezes você mora perto, 10h30 você está dormindo. Amém? Posso ouvir amém? Amém? Vou para uma lei de liderança. Vamos lá? Lei da imagem. As pessoas fazem o que elas veem. Pode deixar essa imagem aí. Quando os líderes mostram um caminho com as ações certas, seus seguidores copiam e têm sucesso. Grandes líderes parecem sempre incorporar 2 qualidades. Grandes líderes sempre têm 2 qualidades. Primeiro, eles são altamente visionários. Repita comigo, líderes são altamente visionários e altamente práticos. Amém? A visão de um líder, ele sempre vê além do imediato, e eles podem antecipar o que está por vir e fazer o que precisa ser feito. Líderes têm a compreensão de como missão gera objetivo ao responder a pergunta, por quê? Por que eu vou ter que fazer isso? E líderes têm a compreensão de como visão gera uma imagem ao responder a pergunta, o quê? O que eu preciso fazer para que isso se torne realidade? E por fim, tem a compreensão de como a estratégia gera um plano ao responder a pergunta, como? E alguém alguma vez disse o seguinte: líderes são pagos para ser sonhadores, para sonhar. Líderes são pagos para serem sonhadores. Então, no próximo slide diz o seguinte: em liderança, quanto mais alto você chega, mais o seu trabalho é sobre o... Não entendi. Futuro. Ao mesmo tempo, líderes são suficientemente práticos para saber que visão sem ação não leva a nada. Amém? Visão sem ação não leva a nada. Eles se tornam responsáveis, líderes se tornam responsáveis em ajudar os seus seguidores a entrar em ação. Isso pode ser difícil, por quê? Porque muitas vezes os seguidores não conseguem antecipar o futuro como o líder consegue. Vocês estão aqui? Às vezes você está levando uma equipe e você vê o futuro e fala, vai ser por aqui o caminho. Eles não estão vendo o futuro. Mas como líder você tem que ter a habilidade de conseguir levá-los aqui, rumo àquele futuro. Isso às vezes é difícil. Mas, repita comigo, os líderes são organizadores da visão. E o que eles devem fazer então para preencher a lacuna entre a visão deles e a dos seguidores? Cara, eu estou vendo lá, meus seguidores não estão vendo. Então, para muitos líderes, a tentação é só falar, cara, a visão é essa. E às vezes eu fico meio chateado quando alguém fala isso. Essa não é a visão do Bola. Tá, mas qual é? Não, eu sei que essa não é. Queridos, comunicação é importante. Bons líderes precisam transmitir, põe lá o slide. Bons líderes precisam transmitir a visão de forma clara, criativa e contínua. Presta atenção. Bons líderes precisam transmitir a visão de forma clara, criativa e contínua. A transmissão eficaz da visão pelo líder torna a imagem clara. Amados, olha para mim. O líder consegue ver o que ele sonha pronto. Amém? Um bom líder consegue fazer com que os seguidores consigam ver o que ele está vendo. Vocês estão entendendo? Então,
como fazer isso? O líder, vai lá, precisa viver a visão. Tá bem, Henrique? Bem? O líder precisa viver a visão. Quando o líder modela a visão de modo eficiente, faz com que a imagem ganhe vida. Bons líderes sempre têm consciência do fato de que dão um exemplo e de que todos os outros farão o mesmo que ele está fazendo, para o bem ou para o mal. Em geral, quanto melhores forem os atos dos líderes, melhores serão os das pessoas que seguem ele. Isso não quer dizer que o líder tem todas as respostas, porque todo mundo, alguém que já tenha liderado sabe que a gente não tem todas as respostas. Mas muitas vezes, põe lá o slide, muitas vezes, os líderes de maior impacto serão aqueles que lideram bem em meio à incerteza. É nos momentos difíceis, onde há uma incerteza e caos, quando o caos ameaça todo mundo, que os seguidores mais precisam receber dos seus líderes uma imagem clara. Para onde a gente está indo, o líder? Para cá. Eu estou vendo essa imagem. E quando eles precisam de um líder, quando as pessoas precisam de um líder que abrace a lei da imagem. Então, o retrato vivo que eles veem em seu líder produz. O retrato vivo que eles veem em seu líder produz, vamos lá? Energia. Segundo, paixão. Terceiro, motivação para seguir em frente. Quantas vezes a equipe está desmotivada, é caos, as notícias falam um monte de coisa, deram ouvidos para tudo, e às vezes a pessoa chega para o seu líder, e o líder, a atitude dele, incendeia a pessoa, traz energia, paixão, dá motivação. Cara, vamos lá, estava meio desanimado, vamos lá, eu estou contigo, concorda comigo, gente? Se você deseja ser o melhor líder possível, você não pode ignorar essa lei. E enquanto você se esforça para ser o melhor exemplo para os seus seguidores, você precisa lembrar de 4 passos. Vamos lá? 4 passos. 2, 3, 4. Para quem quer ser um exemplo melhor para os seus seguidores. Tiraram foto? 4 passos. Primeiro, os seguidores sempre veem o que você faz. Quem tem filho aqui? Meu irmão, seus filhos aprendem muito mais com aquilo que eles veem do que com aquilo que você fala. Amém? Básico. Segundo, é mais fácil ensinar o certo do que fazer o certo. Alguém disse, fazer o certo é maravilhoso, ensinar o que é certo é mais maravilhoso ainda. É por isso que muita gente diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Precisamos aprender a viver o que nós ensinamos. Os seguidores querem ver seus líderes em ação, dando o bom exemplo. Terceiro, se quer ser o melhor líder possível, lembre-se que devemos mudar antes de tentar mudar os outros. Vou falar mais devagar. Se quer ser o melhor líder possível, lembre-se que nós devemos mudar antes de tentar mudar os outros. Cara, você precisa orar. Tá, e você ora, pastor? Não, você precisa orar. O foco é você. Quem está com problema é você. Você está entendendo? Amém? A mãe fala para o filho: filho, você não pode mentir para nós. Aí ele vê ela mentindo quando o pai fala: não vai jogar. E ela: não, pode jogar. Aí o pai chega: jogou. A mãe: não, ele não jogou. Você acha que o filho aprendeu mais o quê? Não mente para mim ou... Não, há exceções. Vocês estão aqui? Os bons líderes são responsáveis pelo seu desempenho pessoal, querido. E para melhorar o desempenho da equipe, os líderes precisam atuar como agentes de mudança. É mais ou menos assim, cara, eu vou ser um agente de mudança na tua vida, mas principalmente na minha vida. Ninguém quer seguir um líder que não muda, concorda comigo? Ninguém quer seguir um líder que não cresce, que não está em crescimento constante. Eu tenho falado isso para alguns pastores, os caras se assustam, eu falo: cara, todo mundo começa no mesmo nível. Mas vai chegar uma hora que os caras que querem crescer como cristãos, eles vão olhar para você e vão dizer: cara, você é o mesmo há 10 anos atrás. Aquele cara cresceu, as mensagens amadureceram, a visão amadureceu. Eu vou crescer se eu andar com aquele cara. Vocês estão me ouvindo? E onde você acha que os melhores seguidores estarão? Embaixo dos melhores líderes. Amém?
Um dos grandes riscos da liderança é a tentação de tentar mudar os outros sem antes mudar a si mesmo. Como líder, é o próximo slide, como líder, eu sou a primeira pessoa que preciso liderar. Sou a primeira pessoa que preciso tentar mudar. Quem aqui tem problema com disciplina? Você tem que mudar você primeiro. Amém? Não, eu quero que a minha equipe seja disciplinada. Uma vez um pastor, não vou nem contar essa. Uma vez um pastor foi visitar um outro pastor que é meu amigo. E esse pastor, meu amigo, reclamou para ele. Falou assim, cara, a galera da minha igreja nunca chega na hora. A galera da minha igreja fala que é 8, chega 8h15, 8h30. Cara, estou cansado disso. Esse outro pastor estava no hotel. Meu amigo foi buscá-lo, chegou meia hora atrasado. Primeira coisa que esse pastor falou para o meu amigo, sabe o quê? Você sabe o que ele falou? Falou, cara, é claro que a tua igreja vai chegar atrasada. Não, mas não tem nada a ver, peguei um trânsito. Falei, cara, como assim não tem nada a ver? Mas no culto eu estou no horário. Concorda comigo? Amados, o culto aqui começa no horário comigo ou semigo. Amém? Shows. Jesus Culto, um evento, quem veio? Evento maravilhoso. Que horas estava para começar? Que horas começou? 7:55. Foi o único evento que eu comecei 2 minutos antes. Eu acho que eu estava tão ansioso para ver eles cantar que eu falei, cara, vamos começar já. O cara vai, o meu estava faltando 2 minutos. Vamos começar. E quantas vezes eu não estou aqui, eu ligo para alguém, para presbítera, para pastor, cara, começa o culto. Amém? Sempre foi assim, pastor? Silva Jardim no começo não era assim. Eu já cheguei a começar culto meia hora atrasado. Esperando alguém que estava chegando do aeroporto. Eu não lembro o que aconteceu, mas meia hora. Posso te falar? Não foi legal. Mas era o começo, porque errar nas mesmas... Eu errei, mas não erro mais na mesma coisa. Então, disciplina. Você é o primeiro que tem que se disciplinar. Ah, eu quero ver minha esposa mudar. Esses dias eu falei para um pastor, eu falei assim, cara, você quer que a sua esposa seja uma pessoa de oração? Ele falou, quero. Então seja você uma pessoa de oração. Amém? Nós somos o... Começa com E, termina com plô. Amém? Glória a Deus. Meus padrões de excelência têm que ser mais altos. Amado, quem tem preguiça de acordar muito cedo, levanta a mão. Você, pastor. Mas eu luto contra isso todos os dias. Amém? Eu luto contra isso. E o que eu faço? Quando eu consigo, eu durmo mais cedo, compenso em alguns dias. Mas quando eu acordo para vir para a torre, eu vou para o banheiro e às vezes dá vontade de fazer igual careca, dormir no vaso. Mas não faço. Eu lembro dele, eu falo, cara, eu não quero ser igual a ele. Nossa. Nessa parte, amém? Nessa parte, eu não quero dormir no vaso. Aí eu levanto. Se as pessoas do Brasil inteiro estão querendo saber quem é o careca, mostra ele ali, ó. Dá um oi, careca. Glória a Deus. Pastor de uma das igrejas bem grandes aqui do estado do Paraná. Ele é uma bênção. Amém? Mas quantas vezes, gente, é sério, de sentar no vaso assim, vaso tampado, sentar, ficar olhando no espelho. Né, que às vezes fala, pô, você senta no vaso, fazer xixi, cara, você tá louco? Não, vaso tampado. Sentar e descansar, né? Acabou de sair da cama, quer descansar, cara. Mas é sério, quantas vezes eu sento e falo, cara, eu preciso vencer, cara. Aí levanto, lavo o rosto. Às vezes eu chego aqui na igreja e falo, como é que eu cheguei, cara? Sabe quando você dirige no automático? Quem já dirige no automático? Você dirige, cara, eu dirijo e falo, cara, não vi o sinal vermelho. E às vezes você para, vai, não é sempre, mas é uma luta constante, amém? Então o meu corpo é igual ao teu, mas o que eu tive que fazer? Me disciplinar, porque o meu padrão de oração tinha que ser alto. Se eu queria uma igreja que era apaixonada por oração, e você sabe que a oração é a base de tudo, amém? Já dizia as irmãzinhas do coque, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Se eu sei que a oração é a base, eu sou o pastor, eu preciso ter isso num nível high-tech. Então eu luto contra isso. Eu sou a primeira pessoa a ser disciplinada.
Depois eu vou cobrar os pastores. Vamos, esse ano eu comecei a cobrar os caras. E aí, vamos montar a torre nas suas igrejas? Mas já faz 4 que eu estou. Amém? Pensa nisso. 4, o melhor presente que o líder pode dar é ser o bom exemplo. O maior presente para uma igreja é quando ele olha para o pastor e fala assim, cara, o cara está fazendo o que está me mandando fazer. Concorda comigo? Não é horrível você seguir alguém que manda você fazer algo e não faz o que manda? Amém? Quando você é o líder e você dá o exemplo, você fala, uau, que legal, cara. Viver o que ensino é a coisa mais importante que eu faço como líder. Repita comigo, exemplo é liderança. Amém? Fala assim, exemplo é liderança. A liderança pelo exemplo sempre tem um grande impacto em seus seguidores. E para acabar a aula, eu vou falar sobre finanças. Amém? Só que é uma aula muito gostosa essa também de finanças. Você pode ver. Porque, meu irmão, finanças é um assunto tão mal compreendido, tão mal administrado, que as pessoas não vão receber aquilo que Deus tem por falta de conhecimento. Eu vou te explicar algo. Muitos, vamos lá, muitos não estão trabalhando na sua posição designada. Eu vou te contar algo que eu tenho vivido, vamos lá. O Espírito Santo, ele é o único que sabe onde os seus dons irão florescer e que lugar que você pertence. Então, presta atenção nesse slide. As pessoas certas estão te esperando no lugar certo do seu chamado. Outro slide. Os milagres certos sempre ocorrem quando você está... Deixa aí. Às vezes as pessoas querem os milagres que Deus prometeu, estando no lugar errado. Terceiro slide. Prosperidade e provisão estão sempre disponíveis no lugar certo. João capítulo 6, versículo 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amados, favor sempre flui quando você está trabalhando no lugar certo. Muitas vezes teremos que sair de um lugar de conforto para entrar num lugar de promoção. Quem quer ser promovido por Deus? Saiba, Deus muitas vezes vai te tirar do lugar que hoje é confortável. Eu aprendi isso, mas quando eu saí de São Paulo para vir para cá, eu tinha a vida que todo adolescente queria. Morava com os amigos, ou morava com os pais, num bairro bacana, estudava na melhor escola de artes lá de São Paulo, Escola Pan-Americana de Artes, e trabalhava num banco na Avenida Paulista. Sabia andar de skate, mas eu tinha parado 1 ano para fazer triatlo. No primeiro ano, eu consegui o patrocínio de uma academia, então eu nadava numa academia, direto, competição lá, maratona. Meu irmão, eu tinha a vida que eu queria. Amém? Comia bem, meu banco sempre deu tique restaurante forte, eu sempre comi bem. Molecão, novão, saúde. Saí de lá e vim para Curitiba. Eu simplesmente paro de comer, como uma vez por dia. Sério, no ano que eu mudei para cá, 94, 95, fiquei alguns meses comendo. Eu almoçava na empresa e ia comer de novo no outro almoço na empresa. Alguém já fez isso? Não é horrível? Para quem está acostumado, atleta, a comer direto, meu irmão, eu tenho uma cinta que eu me arrependo de ter jogado fora. Que a minha cintura era tão fina, que quando eu mostrei a cinta para alguns amigos, depois de anos, os caras, que isso, cara? Você cabia aqui? Sabe quando a cinta fica marcada, de sempre usar no mesmo lugar? E eu joguei fora, eu devia ter ela, acho que ela não cabe no meu braço hoje. Nossa. Fazer o quê, né? Hoje eu como 7 vezes por dia, aleluia. 7 é bíblico, amém? Perfeição. O que eu estou querendo te dizer é que eu tive que sair de um lugar confortável. Meu irmão, trabalhar num banco na Avenida Paulista, poder se trocar no banco e vir correndo para a tua casa, pegar a bicicleta, ir para a academia, nadar, voltar e fazer um curso de uma escola que é top.
Na boa, gente. É demais, amém? E quando você muda para uma cidade, não conhece ninguém, para de comer, para de treinar, você só vê o teu corpo murchando, vai afinando. Cara, é desesperador. Mas aonde estava a promoção na minha vida? Aonde eu conheci minha esposa? Aonde eu fui chamado? E a Igreja Bola de Neve nasceu no bairro que eu morava, em São Paulo. Mas quando Deus tinha a promoção para mim, não era estando lá. Ele me tirou de lá, e a promoção estava onde? A 500 quilômetros, porque quando eu entrei no Bola, eu já estava morando em Ponta Grossa. Amém? Às vezes as pessoas querem receber a promoção de Deus, mas não querem ouvi-lo através da primeira coisa que eu falei hoje aqui. Qual foi a primeira coisa? Fé. Não querem obedecê-lo pela fé, porque às vezes Deus vai te levar num lugar, vai te confrontar, mas lá na frente Ele vai te promover. Deus não machuca ninguém, meu irmão. Ele quebra as pessoas. E quando Deus quebra, não dói. Pode ser meio ruim para o nosso orgulho, mas sempre que Deus quebra, Ele constrói melhor. Ele não remenda vaso, Ele faz um vaso novo. Quantas vezes você cantou assim, Deus, me faz um vaso novo? Quem já cantou? Então não chora quando Ele te dá uma martelada. Amém? Se você falou, Deus, me faz um vaso novo, Ele vai fazer um vaso novo. Depois que estiver pronto, você vai falar, cara, valeu a pena, que legal. Mas enquanto está sendo quebrado, não é legal. Às vezes até dá vontade de desistir. Vou te dar um conselho, não desista. Amém? Não vale a pena desistir. O lugar que frequentemente parece errado. Escute. O lugar que frequentemente parece errado pode ser o lugar certo. Pode ser onde a conexão de ouro. Lembra da conexão de ouro da aula passada? Pode ser onde a conexão de ouro, você vai encontrar ela. E dali, linkou você para o lugar onde você tinha que ir, amém? Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se devia fazer ali. Foi nessa mesma prisão, aonde uma acusação falsa enviou José, que ele encontrou o mordomo, que conectou ele com Faraó. Amém? Vocês estão entendendo? Um lugar ruim. Cara, foi preso, mas foi na prisão que ele conheceu o cara que linkou ele com o Faraó. Não fique desanimado. Vai lá. Não fique desanimado hoje por parecer que seus sonhos e objetivos jamais acontecerão. Como você acha que eram os dias de José na cadeia? Ei, estou na cadeia! Cadeia! Você acha que era assim? Amém? Só que na mente dele ele sabia, um dia Deus vai me promover. Mas eram dias difíceis. Por quê? Vamos lá? Os melhores relacionamentos são sempre gerados em lugares terríveis e circunstâncias difíceis. Lugares difíceis frequentemente se tornam grandes lugares. Pensa numa cidade que eu nunca mais ia querer voltar. Sabe qual é o nome da cidade? Curitiba. Pensa numa cidade que eu nunca mais ia querer voltar. Meu irmão, quando você sofre num lugar, você sabe, você anda em algumas ruas, você lembra. Eu morei numa pensão na rua São Francisco, lá no centro. Meu irmão, eu nunca mais pisei naquela rua, pra você ter uma ideia. Aliás, pisei uma vez, mas em 10 anos que eu estou aqui, fui lá uma vez. Eu sei o que eu passei lá. Só que hoje, eu sou um cidadão curitibano, cara. Vocês estão aqui? Então, Gênesis 39, 23. Nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, vamos lá, põe o próximo slide. A geografia importa no seu sucesso. Amém? Você não pode querer ser grande, ter sucesso na tua vida estando no lugar errado. Você conhece alguém que mora em um paraíso e está triste? Vamos lá. Floripa. Floripa é um lugar muito bonito, concorda comigo? Eu conheço pessoas tristes morando em Floripa. Então não é o lugar, querido, o paraíso é onde Deus te colocou. Amém?
Conheço pessoas que foram trabalhar como missionários no meio dos ribeirinhos, meio de rio, tem que dormir em rede. Você fala para o cara, quer voltar para Curitiba? O cara, mas nem morto. Nasci para isso. Cara feliz da vida. Por quê? Porque não é o lugar, querido. Não é o lugar. É a pessoa. Quando ela está no lugar certo, amém? A geografia importa e para isso é muito importante ser guiado pelo Espírito Santo. Não vá onde as pessoas dizem. Vá onde Deus te manda ir. Um monte de gente mudou aqui para Curitiba lá. Tiago vai poder me ajudar nisso. Quando rolou aquela propaganda da melhor cidade para se morar no Brasil, 94, 93, 92, mais ou menos isso, né? Mas, meu irmão, eu fiquei sabendo que quando eu mudei para cá, as pessoas falavam, mais um que veio, mais um que veio. Quantos voltaram? Vieram para morar porque a Curitiba tinha a campanha de que era a melhor cidade para se morar do Brasil. Quantos voltaram? Mas era o melhor lugar para mim. Amém? Amém? O lugar certo sempre parece ser o errado a princípio. Por isso, presta atenção que eu vou te falar. Nunca tome decisões precipitadas em nada na tua vida. Lugar para morar, pessoa para namorar. Cara, não gosto dessa pessoa. Quanto tempo você está namorando ou conversando com ela? 1 semana. Meu melhor amigo, a gente não se topou nos primeiros 15 dias. Meu melhor amigo, a gente tem 20 anos de amizade. Mais? Tinha 16 quando eu conheci. Caramba, mais. A gente não se topou quando a gente se viu. É o meu melhor amigo. Amém? A pessoa que estava fazendo uma apresentação de skate em Ponta Grossa e ficou, gato, gato. E eu falei, é minha esposa. Não está aqui, né? Não foi bem assim, mas foi, tá? José descobriu isso, a prisão não era muito atraente. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu irmão, Deus tem o melhor caminho para você. O melhor caminho não é o que todo mundo diz, é onde Deus te diz para estar. Amém? E eu vou te falar algo muito legal, porque quando você estiver no lugar a que você realmente pertence, você vai descobrir presta atenção nisso, o entusiasmo pelo seu trabalho. Pay attention. Geralmente, quando você está nesse lugar, você chega mais cedo que os outros e trabalha mais. Por quê? Porque você ama fazer aquilo. A posição é a posição onde você é celebrado, não onde você é tolerado. E o que acontece quando estamos trabalhando no lugar errado? Vamos lá. O que acontece quando estamos trabalhando no lugar errado? Primeiro, você habitualmente começa a chegar atrasado. Vai vendo aí na tua vida se... calma aí, vídeo. Vai vendo se você não tem características assim. Primeiro, geralmente chega atrasado. Segundo, discute e se queixa de qualquer pequena mudança que aconteça. Vai mudar uma coisa... Terceiro, você trabalha mais devagar que os outros. Quarto, seus erros aumentam por causa da sua incapacidade de concentrar-se. E a atenção se torna impossível. E é muito fácil entender, então, por que algumas pessoas não são promovidas, nem tem aumento de salário. Concorda comigo? Se você é chefe, se olha uma pessoa desanimada, você vai querer dar... cara, você é tão desanimado que eu vou aumentar seu salário. O que você tem que fazer? Antes disso, essas pessoas não estão no lugar certo. E a falta de desejo pela excelência é a prova disso. Querido, aonde você está, se você não deseja ser excelente, reveja. Amém? O que você deve fazer quando percebe que está fora de lugar? O que fazer? Vamos lá. Cara, eu estou no trabalho errado, estou fazendo as coisas erradas. Vamos lá. Primeiro, reconheça que o Espírito Santo pode ter você lá por razões que talvez você não entenda. Talvez Deus queira te usar para mudar o lugar. Amém? A sua tarefa jamais será para alguém que seja perfeito, senão você não teria lugar para ir. A sua tarefa nem sempre será para um ambiente perfeito. Mas você pode ser
o designado, o chamado para levar a excelência para um lugar. Depois que você leva essa excelência, Deus te tira e te põe no lugar certo. Amém? Segundo, para onde quer que você seja presentemente designado, a palavra presentemente, determine-se a destacar-se. Deixa eu te falar uma coisa. O sonho que Deus deu para José lá no começo, tinha a ver com prisão? Ele deu um sonho assim, um dia você vai ser preso injustamente, foi isso? Sim ou não? Não. O sonho era de governo, amém? Mas ele estava preso. Só que o que ele fez na prisão? Ele foi o melhor preso ao ponto de ser o chefe da cadeia. Vocês estão entendendo? Por mais, às vezes as pessoas dizem assim, cara, Deus não me chamou para isso. E os caras têm atitudes, as pessoas têm atitudes medíocres. Como você quer ser promovido se a sua atitude medíocre tem como desculpa você não estar no lugar certo? Meu irmão, eu quero ser excelente, mesmo eu sei que eu tenho que estar lá, mas a minha excelência vai me levar lá. Quem está me ouvindo? Amém? Pastores? Estão ouvindo? Efésios 6, de 5 a 8, só anota, por causa do horário, não vou ler. Não, vou ler sim, põe lá. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E eu vou te entregar uma chave de ouro, vamos lá? Aquilo que você fizer, aquilo que você faz acontecer para os outros, Deus vai fazer acontecer para você. Amém? Faça seu trabalho com tal excelência que o seu padrão exceda dos companheiros de trabalho. Cara, mas eu sou um gari, seja o melhor gari. Cara, meu trabalho é humilde, seja o melhor no teu trabalho. Excelência chama a promoção, cara. Amém? Seja o melhor. Terceiro, explore continuamente oportunidades para resolver problemas incomuns. Qual é uma desculpa de pessoas medíocres? Eu não sou pago para fazer isso. Já ouviu alguém falando isso? Você já falou isso? José, Gênesis 40, versículos 6 e 7. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Em outras palavras, José viu os caras tristes. O que ele poderia dizer? Não é problema meu. Mas ele chegou para os caras: cara, por que vocês estão tristes? E aí, ao interpretar o sonho daqueles caras, ele foi promovido, amém? Interpretar sonho não estava no currículo de José, mas ele usou a oportunidade ali. Fala para o irmão do lado, eu e você devemos buscar continuamente uma oportunidade para ser usado por Deus. Em 24 horas, José sai da cadeia e se torna o primeiro ministro da maior nação da terra na época, o Egito. Quanto tempo? 24 horas. Meu irmão, para Deus, ele faz isso aqui, ó. É uma pessoa que te vê, é alguém que te ouve, é alguém que te viu lá atrás, resolve te ligar, e aquilo que demorou 10 anos para acontecer, acontece em 10 dias. Amém? Só seja excelente no processo. Quarto, faça seu trabalho com tal zelo que você se torna o objeto da conversa dos outros. Você sabe que ser o objeto da conversa dos outros, muitas vezes vão falar mal de você. Porque ninguém gosta de ver alguém que se destaca. Concorda comigo? Nenhum funcionário gosta de ver um cara chegando 2 meses lá e ser promovido, e o cara está 3 anos e não é promovido. Amém? Ninguém gosta. Mas faça o seu trabalho de tal maneira que você seja o objeto da conversa deles. Zelo incomum sempre trai atenção. E é usando a chave de ouro do zelo, atenção rápida para uma tarefa designada. E integridade. Lembra que eu falei que é integridade um dia desses? Nas aulas, e coloquei até no Instagram. Integridade é fazer o que você prometeu no tempo que falou. Fazer o que prometeu. Fazer. É isso aí, está lá.
Fazer exatamente o que você prometeu ao seu chefe que faria no tempo que ele estava esperando. Pronto. E essa é uma das razões principais que algumas pessoas não recebem a promoção que tanto sonham. Repita comigo: aquilo que Deus tem para mim está no lugar que Ele designou para mim. Amém? José teve que ser visto por Faraó. E ele fez algo excelente para chamar a atenção de Faraó. Se você nunca quer trabalhar cedo, só trabalho quando eu tenho vontade, comece a se questionar se você está no lugar certo. Segundo, se você nunca sente o desejo de ficar um pouco mais tarde para terminar a tarefa, pergunte-se a mesma coisa. Se você estiver no lugar onde Deus te chamou, se você estiver no lugar que Deus te chamou para estar, atualmente, não é o teu sonho, mas é o atualmente, dê o teu melhor. Pare de olhar através da cerca para a grama mais verde do vizinho, amém? Às vezes ela é artificial. Faça das suas responsabilidades seu foco. E se você não estiver onde Deus o designou, comece a se mexer. Converse com conselheiros, com o chefe, com a família. Você precisa descobrir isso em Deus e fazer o seu melhor. Quando você está no lugar certo, as pessoas certas se movem na sua direção. Você menos percebe, você conhece um que te apresenta para outro. Como eu já falei, vocês lembram, não sei se foi na aula passada, em quanto tempo eu arrumei emprego aqui em Curitiba? Quando eu vim para cá em 94? Quem lembra? Cheguei na sexta para sábado, arrumei emprego no domingo, na hora do almoço. Quem arruma emprego no domingo na hora do almoço, gente? Estou num churrasco, na casa de uma família, chega um cara, uma mulher está lá, sabe que eu trabalho, a gente começa a conversar, sabe que eu trabalho em departamento pessoal, trabalhava em departamento pessoal, me linkou com um cara, fiz entrevista na segunda, terça, estava trabalhando. Sempre no lugar certo vai ter alguém, vai se mexer, Deus move. Já conheceu pessoas, cara, não era nem para ter vindo aqui nessa reunião, eu te conheci. Situações assim, amém? Um dia de favor vale mais que 1000 dias de labor. Você não pode trabalhar duro bastante para ter tudo o que você merece ou que você quer. Porque se fosse assim, é só trabalhar mais, você teria tudo, né? Tem gente que trabalha a vida toda e não tem o que sonha. Você não pode trabalhar em muitos lugares para criar tudo o que quer. Vou ter 3 empregos. Cara, não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Fala assim, não seja Rochelle. Amém? Vou trabalhar num monte de emprego para conseguir comprar o que eu quero. Você deve mover-se na corrente de Deus. Pula no rio, cara, deixa a corrente te levar. Favor em comum acontece quando você está no lugar que Deus te colocou. Estou quase acabando, em 5 minutos eu acabo. Vamos lá? Quando você está no lugar certo, você... Com essa voz eu te mandaria embora da minha editora. Quando você está no lugar certo... Mais forte, fala assim, você ama o que faz. Quando você estiver no lugar certo, próximo. Quando você estiver no lugar certo, haverá uma alegria natural que criará um ambiente incrível de motivação para os outros. 1 Reis, versículo 17. Elias é orientado a ir para o ribeiro de Querite. Lá ele encontra o seu milagre de provisão durante a fome. Ele estava no lugar que devia estar. Todo mundo com fome, ele estava comendo. Amém? De repente. Fala para o mundo lá, sempre haverá um de repente. Então, de repente, a crise chega, o ribeiro seca e os corvos não vêm mais com alimento. Por quê? Porque a tarefa tinha mudado. Presta atenção nesse próximo slide. A escassez pode ser uma dica de que é hora de fazer uma mudança geográfica na sua tarefa. Amém? Jesus instruiu Pedro a ir pescar. Quando ele pegou o peixe, havia uma moeda para o pagamento de imposto na boca do peixe. Por quê? Porque Pedro estava no lugar onde Deus havia mandado estar. Então, mais um slide. Quando você está na sua posição de tarefa, você nota coisas que outros ignoram. Um alfaiate nota o quê? Falta de botão numa camisa sua. Você nem viu, cara. O cara, tá faltando um negócio. Já percebeu gente assim? Mecânico. Você acha que você está apavorando? Nossa, cara, olha o ronco do meu carro. Cara, tá fundindo o teu motor. Não vamos tão
grave assim, mas pensa numa coisa que para mim é grego, é motor de carro, eu não entendo nada, nada, nada. E eu ficava de cara quando às vezes eu chegava numa mecânica, falava, cara, o que está acontecendo? O cara, acelera. Às vezes dá vontade de ficar, o que o cara está olhando, cara? Ah, é tal coisa. Arrumava tal coisa aqui. Por quê, cara? É o dom da pessoa, concorda comigo? Meu irmão, desde criança, eu vivia desenhando. Eu pegava lápis, eu sabia pegar lápis. Meu irmão quebrava os lápis, mas dava uma ferramenta para ele. Ele pegava a ferramenta certa. E eu pegava a ferramenta e ia ajudar minha mãe. Tipo, eu sempre fui voltado para as artes. Amém? E o meu irmão para esse lado prático. Então você tem que prestar atenção nisso. O cabeleireiro, às vezes, vê as raízes do cabelo que precisam ser fortalecidas. Né? Ó, cuida do teu cabelo, meu. Tá meio estranho. Amém? Vamos lá? A sua tarefa determina os problemas que chamam a sua atenção. Isso é muito sério. A sua tarefa determina os problemas que chamam a sua... Faz sentido isso? Sim ou não? Você não é chamar a atenção para tudo. Às vezes, as pessoas falam assim, pô, Bigard, como é que você consegue ver as coisas que estão erradas na igreja? Porque eu fui chamado para isso, cara. Então, às vezes eu sento aqui com o pessoal que é responsável pela organização da igreja, eu falo, por que aquela lâmpada continua queimada? Cara, mas de tanta lâmpada acesa, por que você viu a queimada? De tanta folha de isopor no lugar, como é que você viu a manchada pela chuva? Como é que você viu não sei o quê? Sabe coisinhas? Meu irmão, meu olho, cara, eu vou... Vocês estão tudo procurando, né? Amém? Músicos. Cara, pode estar cantando quem for na igreja, cara. Está tendo um mover de Deus, eu estou adorando. Músico, o cara, errou. E a batera? A batera? Então, assim, você já percebeu que eu não sou a pessoa que vai ver se você pode entrar para o louvor ou não, que para mim todo mundo toca no louvor. Tá lindo. Tem unção? Vem. Amém? Aí o músico agora já aconteceu comigo de fazer um desenho, terminar o desenho, limpar, tirar as tintas da pistolinha, limpar tudo, guardar, dar um passo. Meu Deus, esqueci. Meu irmão, o brilho num olho, isso aconteceu em Floripa, numa locadora. Dentro de mim, assim, ninguém vai ver, cara. Aí eu lembrei de uma vez uma história do Michelangelo. Conhece essa história? Na Capela Sistina. Aí ele no cantinho, todo torto, pintando. E os caras, para de pintar aí, ninguém vai ver. Aí ele, cara, Deus vai ver. E ele continuou pintando, que lugar que ninguém ia ver. Mas ele sabia que Deus tinha dado o talento para ele. Cara, adivinha o que eu fiz? Desmontei, coloquei um branquinho. Era um pingo. Tchau! Limpei tudo de novo. Só que limpar aquilo é meia hora. Amém? Ninguém ia perceber. Mas se você percebe, vai e arruma. Amém? Quando você está no lugar errado, você pode frequentemente ignorar os problemas que você deveria resolver. Quando você está no lugar certo, você pode ser mais perspicaz e intuitivo do que qualquer um ao seu redor. Por quê? Você está naquela posição que Deus quer. Ninguém está vendo o que você está vendo. Ninguém sabe o que você sabe. E ninguém se importa com aquilo que você se importa. Uma vez perguntaram para um pastor assim, quais as principais diferenças que você vê entre os ricos e os pobres? Ele respondeu algo. Posso responder aqui? Ele falou assim, quando eu converso com os pobres, eles sempre estão fazendo algo, eles sempre estão fazendo algo que odeiam. Quando eu falo com os ricos, eles sempre estão fazendo algo que amam. Segunda diferença. Quando eu falo com os pobres, eles estão ansiosos para voltar para casa depois do trabalho. Quando eu falo com os ricos, a sua paixão é como um imã, e eles não vão embora até terminar o trabalho. Vocês estão aqui? Alguém disse algo muito forte uma vez, põe lá. Se você ama o seu trabalho, você jamais trabalhará um único dia de verdade. Presta atenção no que eu acabei de falar. Para quem não fez sentido essa frase?
Todo mundo fez sentido? Não, né? Vocês estão com vergonha de levantar a mão. Repita comigo. Fala assim: se eu amar o meu trabalho, eu jamais trabalharei um dia sequer. Então eu vou te explicar. Por quê? Porque é prazer. Vamos lá? Próximo. Então volta esse próximo. Aí, deixa assim. Por quê, querido? Porque é um prazer. Você quer saber o que você nasceu para fazer? Pense em algo que você faria sem ganhar nada. Cara, eu continuaria fazendo isso sem ganhar nada. Tá aí o teu lugar. O problema não, a bênção é que quando você faz algo que você é apaixonado, você nunca fica sem ganhar. Porque o dinheiro vem depois da paixão e da excelência. Amém? Agora, uma vez fizeram uma pesquisa? Eu não estou com os dados aqui, não sei se eu falei em uma outra aula, mas eu quero dar a ideia aqui. Posso gastar mais 2 minutos, 3? 2 minutos. Posso falar? Fizeram uma pesquisa alguns anos atrás e disseram o seguinte: perguntaram para alguns estudantes: o curso que você faz é por paixão ou por dinheiro? Eu não lembro a porcentagem, mas eu vou aqui chutar que era bem alta. É tipo 85% estavam buscando a profissão por dinheiro e a diferença por paixão. Depois de anos procurar as pessoas. Eu vi esse dado, mas a ideia é o seguinte: dos 85%, um tinha se tornado milionário. E dos outros, quase todos tinham se tornado milionários. Não todos, mas quase todos. Era uma porcentagem muito alta. Por quê? Porque quando você busca o que você é apaixonado, o sucesso corre atrás de você. Então, quando a gente falou aqui, você nunca trabalha um dia sequer. Meu irmão, eu prego nos 4 cultos aqui no primeiro domingo do mês, e é um prazer. Amém? Eu fazer aula é um prazer. Eu aconselhar a viajar para onde Deus me mandou viajar é um prazer. Pô, pastor, mas viajar sempre é um prazer. Eu já fui para lugares que Deus não me mandou viajar e não foi um prazer. Quem já viajou para um lugar lindo e falando, cara, eu não devia estar aqui, ou a viagem foi uma droga, por dentro, por fora foi tudo legal, mas por dentro você não devia estar aqui. Quem já fez isso? Então você sabe o que eu estou falando, amém? Agora, quando você viaja naquilo que Deus te falou, cara, é um prazer, é uma alegria. Você fala assim, meu irmão, é o que falaram para o Daniel Lopes esses dias. Essa história de eternidade deve ser chata, né? Viver sempre a mesma coisa. Aí o Daniel olhou e falou, deve ser chato para você, se a sua vida é chata, porque para mim, se eu vivesse sempre, para sempre, o que eu vivo hoje, eu ficaria amarradão. E eu também, meu irmão, porque o lugar certo, você se apaixona por isso. Então vamos lá? Não continue a correr na direção de um futuro que você não sonhou, que você não contemplou. Deus vai te dar um sonho, corra atrás dele. Às vezes, cara, eu estou fazendo a faculdade para agradar os meus pais. Reveja. Amém? Segundo, não ande a passos lentos sem objetivo na vida. Você percebeu que a gente está falando de finanças? Você está vendo que é uma lição para a sua vida? Então eu quero o teu bem, amém? Não ande a passos lentos sem objetivo na vida. Meu irmão, pergunta para minha filha hoje, o que você quer ser? Faz 3 anos, ela tem 7. Não, ela vai gritar, 8, pai. Então faz 4 anos que ela grita, professora, quero ser professora, quero ser professora. E agora ela já deu um passo a mais. De quê? De educação física. Aí eu perguntei, dá dinheiro? Estou zoando, perguntei não. A paixão, meu irmão, faz dar. Conheci um lutador de jiu-jitsu, faixa coral. Já veio aqui o Guto Vicente. Mas quando eu conheci ele, há 12 anos atrás, Guto, jiu-jitsu dá dinheiro. Ele falou para mim, tudo que você faz com paixão dá dinheiro. Quem? Terceiro, a vida é muito preciosa para ser jogada fora. Amém? Não desperdice, cara. Muitos jamais descobrem a que lugar eles pertencem e nunca recebem colheitas financeiras que Deus quer dar. Por quê? Porque não usa o que Deus deu lá, o que a gente falou aqui no começo, a fé, para quê? Para pedir sabedoria. Olha como a aula se completa. Fé para pedir sabedoria para estar no lugar certo. Deus, não me deixa sair do lugar certo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.
Baixa tua cabeça. Pai querido, todos nós que estamos aqui, quem está assistindo, eu quero te pedir em nome de Jesus, nos ajude a usar a fé para pedir sabedoria, para estar no lugar que o Senhor sonhou, para cada um de nós, porque esse é o lugar que encontraremos os milagres, esse é o lugar que viveremos de uma forma sobrenatural extraordinária. Eu te peço, em nome de Jesus, dá-nos esse entendimento, faz-nos viver de uma forma extraordinária, para te agradar, para te honrar, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Amém. Feche os olhos um pouquinho. Talvez você veio aqui hoje para a escola por causa das leis de liderança. E eu quero te dar a oportunidade de entender algo. Querido, tudo que eu falei aqui teve a ver com direção de Deus. E como ter a direção de Deus se você não é guiado por Ele? Então, se você está afastado de Deus, ou nunca teve uma vida com Deus, eu ouvi já pessoas que se converteram na escola de excelência, e eu fiquei muito feliz com isso, e hoje eu senti Ele fazer esse convite de novo. Talvez você esteja aqui por causa do ouro de liderança, glória a Deus por isso, mas você pode ter um ouro na tua vida, que é viver de uma forma extraordinária. Se é o teu caso, eu quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus, fazer uma oração comigo. Se você quiser, levanta a tua mão direita comigo, quero fazer uma oração contigo. Repete assim comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. E te entrego a minha vida. E te entrego a minha vida. E declaro que tu és E declaro que tu és o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. e ressuscitou. É para ti, É pra ti que eu entrego a minha vida, entrego a minha o vida, meu futuro, o meu futuro, desde agora desde e agora para sempre. e para sempre. Amém? Que Deus te abençoe, Pai, em nome de Jesus, que essas vidas sejam tocadas por Ti, no Brasil inteiro, no mundo todo que estiverem assistindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.